Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Podemos? Podemos? Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leandro, meu aluno Ítalo. Nós estaremos apresentando hoje sobre um trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 2 anos no Instituto Federal de Goiás. Pode passar, por favor, Ítalo? Então, a gente colocou esse tema, transformando comunidades carentes através da internet das coisas. Esse tema de internet das coisas ele é bem atual, então muitas pessoas, pesquisadores e o mercado também têm atuado nesse tema, e nós trouxemos esse tema para aplicar ele em comunidades carentes, principalmente no que se diz respeito a escolas do município e do estado de Goiás. Pode avançar, Ítalo, por favor? Avançar. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leandro Alexandre. Eu tenho doutorado e pós-doutorado na área de redes de computadores e sistemas distribuídos. Atualmente estou como diretor de tecnologia da informação do Instituto Federal de Goiás e sou líder de pesquisa do núcleo Numbers, que é um núcleo de pesquisa do campus Inhumas, da cidade de Inhumas, que lida com desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, internet das coisas, cidades inteligentes e sistemas cyberfísicos. Ítalo, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo. Eu sou formado em técnica informática para a internet no Instituto Federal de Goiás. Atualmente, eu estou cursando o bacharelado em engenharia de software no 5º período, quase na metade do curso. Faço parte do núcleo de estudos do Numbers e atualmente sou desenvolvedor IoT do núcleo. Vou mostrar para vocês aqui uma fotinha de nossa equipe. Aqui não tem toda a equipe, né, Ítalo? A gente só tem uma parte aqui da equipe, mas a gente pegou aqui uma foto que é representativa daqueles mais atuantes. Aqui são fotos que nós tiramos lá em Inhumas, nosso campus. Ali foi a foto que nós tiramos para a emissão de certificados para os alunos das escolas. Os nossos alunos ali, o Ítalo e a Yandra e o João. E do outro lado também, os meninos aqui na campus já. Então, só uma foto aí representativa de uma pequena parte de nossa equipe. Bem, e antes de começar a falar sobre como a gente tem abordado esse tema relacionado à aplicação de IoT nas escolas, é importante a gente conhecer o que é IoT. Bem, a IoT ela surgiu a partir de diversas pesquisas, principalmente com um pesquisador chamado Keith Richards. Então ele desenvolveu esse conceito que veio um pouco antes, lá na época da computação ubíqua, em 1989, com o Mark Weiser. Lá eles já começaram a trabalhar com esses temas relacionados à ubiquidade, em que eu tiro todo o foco da computação e passo o foco para o usuário. A computação ela não está focada no dispositivo em si, mas no usuário. E depois de diversos anos foram evoluindo esses temas de pesquisa e surgiu o que a gente conhece hoje por IoT, que nada mais é do que a conectividade de dispositivos quaisquer do dia a dia à internet. Então, qualquer dispositivo conectado à internet é um dispositivo IoT. Bem, então quais dispositivos que nós temos aqui que são bem comumente utilizados? Eletrodomésticos, veículos, relógios, pulseiras, etiquetas, tags, óculos de realidade aumentada e virtual. Então todos esses dispositivos são dispositivos IoT. Para que eu tenha um dispositivo IoT, eu preciso conectá-lo à internet. Mas não só isso, conectou à internet já é IoT. Não, eu preciso de serviços que sejam consumidos pelas aplicações e permitam eu implantar IoT. Nós colocamos aqui alguns cenários de atuação de IoT, automação residencial, monitoramento de saúde. Por exemplo, eu preciso monitorar pacientes que têm certa comorbidade, seja relacionado a batimento cardíaco, eletrocardiograma, ou outros coeficientes. Controle de tráfego também, semáforos inteligentes que se coordenam entre si de tal forma que eu possa abrir e fechar o cenário, abrir e fechar o semáforo,
de acordo com o fluxo de veículos que passa por uma via ou outra. Veículos inteligentes, a gente tem trabalhado muito com isso hoje no campo da pesquisa e também já tem diversas empresas, né, que já têm investido bastante na área de veículos inteligentes, em que eu tenho algoritmos de aprendizado, principalmente na área de IA, que identificam objetos, conectam com outros carros e permitem com que carros trafeguem sem a necessidade de um condutor humano. E cidades inteligentes, que cobre todos os outros anteriores, né, porque por meio de cidades inteligentes eu vou ter diversas aplicações e serviços que estarão conectados entre si. Então, só um pouquinho de um panorama. O que é a IoT? Né? Então, a IoT está em todo lugar. Todos os dispositivos que nós utilizamos no dia a dia que estão conectados à internet são IoT. Esse meu crachá poderia ser um crachá IoT. Dado que ele está conectado à internet, eu posso monitorar a localização do Leandro na feira e saber onde o Leandro está. Né? Então, bem, de onde surgiu a motivação para a aplicação de IoT na educação? Bem, principalmente na Inglaterra, em diversas universidades da Inglaterra, tiveram estudos que eles começaram a inserir disciplinas de lógica de programação para os estudantes e viram que aquilo estava tendo muito benefício. Porque com lógica de programação, e não só focada na lógica de programação, você trabalha raciocínio lógico, você desenvolve diversas habilidades para os estudantes. Então, eles começaram a aplicar essas disciplinas de programação como uma segunda língua mesmo, né? Por quê? Porque isso daí permite eu desenvolver criatividade, autonomia, colaboração, trabalho em grupo, raciocínio lógico, capacidade de resolver problemas complexos e assim por diante. Então, a gente viu essa possibilidade de aplicar a IoT à educação e trouxemos esse tema para aplicar em projetos que nós temos atuado em UMAS e no Instituto Federal de Goiás como um todo. Bem, aqui a gente colocou aqui os objetivos, né? Então a gente teve alguns projetos aprovados junto à CETEC e ao MEC, que viabilizaram recursos para a nossa instituição. Nós recebemos diversos equipamentos, seja computadores, impressora 3D, computador de dispositivos IoT, e também bolsas para nossos estudantes, para que os nossos estudantes pudessem ministrar aulas para esses outros alunos das escolas do município. E aí o município em questão foi UMAS e o entorno, que é coberto ali por 11 outros municípios. Então a ideia nossa é capacitar esses estudantes, principalmente do ensino fundamental, das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, quanto ao desenvolvimento de aplicações IoT quaisquer. Então nós fizemos parceria com o Estado, né, com o Estado de Goiás, também com a Prefeitura de UMAS, e começamos a ministrar os cursos. E o nosso objetivo, capacitar esses estudantes para que eles já desenvolvam ali certas habilidades relacionadas ao desenvolvimento de software, comecem ali a colocar o pé um pouco no mercado de trabalho e também se motivem a entrar, por exemplo, na nossa instituição, que tem curso técnico em informática no ensino médio e também no curso superior, né, que nós temos o curso de engenharia de software e também o IFG tem outros cursos aqui na área de computação. Bem, aqui são 2 cursos que nós executamos. O primeiro curso ali de 2020, né, CETEC 03 2020, ele teve essa duração de 2 anos. Para a gente foi um pouco difícil executar no primeiro ano, em virtude da Covid, mas nós conseguimos, por meio de aulas remotas, e no ano de 2022 a gente aplicou ele totalmente em nosso campus e nas escolas lá de UMAS e do entorno. E o outro segundo projeto é o Codifica, que também está nos mesmos moldes do Iniciação Tecnológica, que ele, para além de UMAS, a gente aplicou em outros 11 municípios ali do entorno, Goianira, Itaúsu, Brasabrantes, Nova Veneza e assim por diante. Então foram 11 municípios que foram cobertos ali. Todos esses cursos com ensino de programação para os estudantes. E outros temas que o Ítalo lá à frente vai falar mais. Então esses daqui foram os municípios que foram atendidos. O interessante é porque nós pudemos visitar alguns desses municípios e tivemos contato tanto com os diretores das escolas, como também os estudantes, e muitos deles ficaram super animados a fazer o curso, porque não tinham acesso a essas tecnologias. Né? Anteriormente, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, essas tecnologias de IoT não eram tão acessíveis como são hoje.
Então foi fácil, hoje tem sido mais fácil, né? A gente aplicar esses conceitos e demonstrar para esses estudantes também. Então foi muito significativa a nossa parceria com as escolas e também o interesse demonstrado por esses estudantes. Bem, dentro do projeto, esse projeto que nós desenvolvemos, o projeto da CETEC de iniciação tecnológica, a gente elaborou um cenário, e esse cenário foi o cenário que os alunos iriam trabalharam. Então a gente tem aqui do meu lado direito, né, eu tenho ali a escola interagindo com o Instituto Federal de Goiás, campus Inhumas. Então o nosso objetivo é interagir com as escolas e capacitar esses estudantes. Bem, quais aplicações que nós estaremos desenvolvendo ali junto com esses estudantes? A gente escolheu 2 cenários, principalmente. Isso ultrapassou, claro, nesses 2 cenários, mas o primeiro cenário foi o cenário da área médica, em que a gente tinha sensores ali para monitorar pessoas, né, monitorar batimento cardíaco e assim por diante, por meio de pulseira eletrônica. E aí essas informações elas eram disponibilizadas até uma aplicação que poderia estar com o médico, alguém responsável por acompanhar aquele paciente, e disponibilizada para os nossos estudantes do Instituto Federal de Goiás. A outra aplicação que nós trabalhamos também foi o desenvolvimento de pequenos protótipos para monitoramento de animais e também de ambientes, principalmente plantas, né? A gente desenvolveu uma aplicação para monitorar pH e índice de pH do solo e também nível de água das plantas. E o objetivo era trazer esses cenários para que os estudantes pudessem verificar que na prática a gente pode ter aplicações para o mundo real. Não só ficar no mundo lúdico, né? Mas pudesse trazer isso para o mundo real. A gente não chegou em virtude do tempo que nós tivemos, a gente não chegou a fazer uma conectividade de longo alcance por meio de uma interface de rádio do tipo LoRaWAN, mas isso daí ficou como trabalho futuro. Mas o nosso objetivo era, principalmente no que se diz respeito à agricultura familiar, que é esse cenário aqui, monitorar toda a agricultura dessas pessoas, né, que estão mais distantes, e em tempo real a gente utilizar algoritmos de inteligência artificial para melhorar, né, todo o aperfeiçoamento da agricultura dessas pessoas. Então esse foi o cenário. Depois ao final a gente abre para perguntas, vocês ficam à vontade, tá, para questionar. Agora eu vou passar a palavra para o Ítalo, para que ele possa apresentar como foram os cursos. Bom, esses foram os cursos ofertados durante os 2 anos de projeto. Dos 2 projetos foram os mesmos cursos. Introdução à programação de dispositivo para a internet das coisas. A gente passava bem a introdução à IoT, um pouco do que seria esse contexto que a gente queria trabalhar. E a gente tinha também a parte de prototipação, para que a gente conseguisse atingir algum objetivo que não fosse só teórico, mas também prático. A partir do que os meninos eram formados nessa introdução, a gente também tinha um curso intermediário para dispositivo para a internet das coisas, onde a gente atingia um objetivo um pouco maior de trazer aquele protótipo que antes funcionava localmente para a rede. Então a gente pegava todos esses sensores, tudo que foi adaptado, e levava para um contexto diferente, onde a gente poderia colocar realmente no mundo real, conectados à internet, para que saísse só daquele básico e passasse realmente para um nível intermediário. Com isso, a gente abrangiu um pouco mais e começou a atingir os meninos com outros tipos de tecnologias. A gente também deu curso de impressão 3D, que foram ministrados pela nossa equipe, que a gente já mostrou. Nesse curso eles aprenderam a desenvolver as peças e imprimi-las, e também introdução à inteligência artificial, que é um dos temas que estão mais atuais hoje em dia, além de tudo que a gente está falando. A inteligência artificial está muito presente, e aí a gente quis mostrar para os meninos tudo isso que a gente tinha já projetado, como identificação de máscaras, identificação de rostos, de humor das pessoas. Então a gente teve essa demonstração para eles também. Só um pouquinho, Ítalo, só fazendo um adendo aí naquele outro slide, a introdução à inteligência artificial foi... a gente tem trabalhado para
introduzir de fato esse curso, principalmente em adolescentes do ensino fundamental e médio, e a gente sabe que é uma tecnologia que está bem atuante no momento, né? E não só, muitas vezes as pessoas confundem o uso de inteligência artificial com a criação de algoritmos de IA, mas a maior parte das pessoas, de fato, elas vão fazer uso da IA para melhorar suas aplicações e não desenvolver os algoritmos de IA que já têm bastante consolidados. Então é importante vocês olharem a IA não só como o desenvolvimento, a criação de algoritmos de IA em si, mas o uso mesmo de frameworks e plataformas diversas que nós temos hoje. Por exemplo, o TensorFlow, que é uma plataforma bastante utilizada em IA. Então, nós fizemos essa introdução. A introdução nesse contexto dessa disciplina foi: olha, existe um arcabouço de algoritmos já implementados de inteligência artificial. Como usá-los? E aí esses estudantes começaram a fazer uso desse arcabouço, para que depois eles possam, quem sabe, até atuar na melhoria desses algoritmos, ou mesmo fazer a integração desses algoritmos de aplicações quaisquer. Bom, quais foram as metodologias do curso? A gente usou essas metodologias ativas de aprendizado baseado em projetos, a gente apresentava os projetos que a gente desenvolveu e, diante disso, os meninos eles viam códigos prontos para replicar e assim ir aprendendo junto com a gente tudo que já tinha sido feito. Obviamente, eles também fizeram os próprios códigos, era um dos tipos de metodologia também. Aprendizado maker, aprendizado em pares ou times e o estudo de caso. Essas foram as metodologias ativas que a gente usou. A gente usou aulas conceituais e com hands-on, utilização das placas de prototipação, Arduino, Raspberry Pi e Node-MCU. Arduino a gente trabalhava mais com automações locais, porque pela falta de conexão à internet. Raspberry Pi e Node-MCU a gente só usava no curso intermediário, que a gente conseguia fazer a conexão com a internet. Sensores para monitoramento de diversos coeficientes físicos. A gente tinha não só para as hortas e coisas de famílias em si, a gente tinha outros sensores nos cursos que a gente conseguia mostrar como a internet das coisas funcionava. Então a gente utilizou muitos sensores de proximidade, sensor de temperatura, para a gente conseguir realizar alguma automação com isso. Interface de rádio e plataforma de middleware para a comunicação dos dispositivos também. Os nossos cursos, todos eram de curta duração, de módulos entre 20 e 30 horas, para que os alunos eles tivessem um maior foco durante todo esse período de aula, e a gente ministrava esses cursos em 2 a 3 semanas, com módulos de 20 a 30 com atividades complementares em casa, para que eles se desenvolvessem em curto prazo e conseguissem atingir um objetivo rápido. Foi uma metodologia que foi bem aceita por eles, porque um curso longo, alguns alunos poderiam perder o interesse, e aqui a gente conseguiu atingir um objetivo muito bom, que os alunos permaneciam focados, os alunos permaneciam dentro de sala de aula o tempo todo, para que pudessem aprender o que a gente ia oferecer para eles. Ítalo, mais um ponto ali, voltando, quando você mencionou lá sobre os dispositivos de hardware, principalmente Arduino, Raspberry, Node-MCU, queria que você falasse um pouquinho dos benefícios de se utilizar esses dispositivos, uma vez que eles são de baixo custo. Nas placas de prototipação, aqui é muito importante que os alunos saiam só do teórico. A prática, para mim, é onde fixa o conteúdo. Os meninos praticaram muito, desde o primeiro momento utilizando o aprendizado baseado nos projetos. Também, óbvio que quando eles iam avançando, eles iam desenvolvendo seus próprios códigos. Então, a utilização dessas placas de prototipação foram muito importantes no desenvolvimento, porque o conhecimento teórico, nem sempre ele está 100% fixado na cabeça do aluno. Mas quando ele prototipa, quando ele faz, ele bota a mão na massa de verdade, é a hora que ele realmente aprende. E é um dos pontos mais importantes de toda a nossa metodologia. Porque o aluno em si, quando ele está com conhecimento, às vezes ele está recebendo esse conteúdo e às vezes ele pode estar achando chato, mas na hora que ele realmente coloca a mão na massa, se torna tudo muito diferente. Porque
é um ambiente legal, trabalhar com sensores é muito interessante, isso chama a atenção deles, de fato. Além do baixo custo, né, dessas plataformas, a plataforma Arduino mesmo é de baixíssimo custo. Tem muitos simuladores, né? Sim. A gente utilizou também simuladores na web que permitiam os alunos desenvolverem as tarefas. Aqueles que não tinham os equipamentos em casa poderiam prototipar e depois levariam para a sala de aula, para o ambiente de sala de aula, e aquilo é facilmente portado para o dispositivo físico real. Né? Isso daí também é outro ganho que a gente teve. E que a gente, às vezes assim, as pessoas ficam preocupadas, mas eu não tenho o dispositivo em si. Não, para esses mecanismos de prototipação, a plataforma Arduino ela já está muito madura, inclusive no que se diz respeito ao uso de simuladores. Então, quem quer começar a utilizar essas metodologias nas suas escolas, utilizem essas plataformas. Tá? Tem diversas plataformas na web aí, gratuitas, em que você desenvolve a aplicação fim a fim, e depois, quando você tiver com o dispositivo, você pode apenas portar aquela aplicação para o dispositivo. Ela vai ser facilmente executada nele, né? sem grandes problemas. Então isso daí também é muito bom. A comunidade Arduino ela é muito grande. Já tem uma comunidade aí com milhares de pessoas em que tem diversos códigos já desenvolvidos, que facilita todo o processo de aprendizado e também de ensino em sala de aula. Aqui estão algumas fotos durante o curso. A nossa equipe, que a gente já mostrou a foto para vocês, aqui eles estão ministrando as aulas. Aqui a gente estava dando o curso introdutório de internet das coisas. Os meninos estavam prototipando nesse momento. Ali é mais foto da nossa equipe. Aqui também os meninos aqui já estavam no intermediário. Esse aqui é o nosso laboratório. As aulas no Numbers, a gente conseguia ter um maior foco com a internet em si, na introdução pela nossa rede. Então, assim, as aulas dentro do nosso laboratório funcionavam um pouco melhor também, pela situação da rede, e os alunos conseguiam prototipar lá dentro, eles não precisavam de nenhum equipamento, e a gente fornecia praticamente tudo para eles, inclusive o conhecimento necessário para isso. Vamos lá, os resultados disso tudo. Bom, a gente atingiu muitas escolas, praticamente todas as escolas de Inhumas e muitos municípios que estão ao redor de Inhumas. Como resultado disso, de iniciação tecnológica, a gente teve 141 estudantes certificados nesses cursos. A grande maioria deles fez todos os cursos que conseguiram. Isso demonstra um interesse muito grande que esses meninos têm de aprender novas tecnologias. Eles estão ligados no mundo atual. O Codifica foi o projeto que abrangiu as cidades ao redor. E a gente conseguiu atingir 146 estudantes, que também, a grande maioria deles, fez todos os nossos cursos. Para a gente foi muito bom esse número, principalmente porque eles fizeram mais de um curso. Então, ali na média, se a gente for pensar em certificados, cada aluno desse com 4 certificados, a gente conseguiu certificar muita gente para o mercado de trabalho. Todos eles agora têm uma visão básica do que é a tecnologia atual. A abertura do IFG para a comunidade externa é um dos pontos que o IFG prega muito com o projeto de extensão, abrir para que a sociedade possa entrar no IF e aprender com um pouquinho das coisas que a gente tem para oferecer também. E a parceria com as entidades públicas e privadas, visto a parceria com a Secretaria do Estado da Educação, onde a gente conseguiu realmente ter o contato com essas escolas e conseguir adentrar as escolas para oferecer os cursos. Outro ponto, Ítalo, que nós fizemos parceria também, dentro desses projetos, foi com a empresa de tecnologia de Inhumas, a Opt, com a empresa que fornece fibra ótica lá, acesso à internet, né, um provedor de acesso à internet local. Essa empresa também tem nos ajudado dentro dos projetos que nós desenvolvemos lá no Instituto Federal, e foi um dos frutos também desses nossos trabalhos, né? Então, assim, a gente tem trazido o IFG para fora dos seus muros, possibilitando que a gente aplique esse conhecimento não só apenas dentro do contexto do nosso campus, dos nossos campos, né, mas disponibilizando para a comunidade local, comunidade externa. Bom, qual foi realmente a transformação que a gente conseguiu fazer na cabeça dos meninos?
desenvolvimento do pensamento computacional, básico de programação. O método inicial da programação é desenvolver o pensamento computacional, aquele pensamento lógico de resolução de problemas. Criatividade, porque durante as metodologias a gente apresentava nossos códigos prontos que tinham uma determinada finalidade dentro do projeto. Mas como a gente tem uma grande quantidade de gama de sensores, eles também tinham a criatividade de pensar o que pode ser feito com aqueles sensores e botar em prática o projeto. Eles desenvolveram também muita vontade de estudar, porque a gente está trabalhando aqui com tecnologias atuais, que eles veem eles não veem na escola, no ensino médio, normalmente, e aí eles viravam para a gente e falavam assim, poxa, isso aqui é muito legal de estudar. E aí a gente colocou aqui vontade de estudar, porque os meninos realmente queriam estar nas aulas. Capacidade de resolução de problemas, com o pensamento computacional eles conseguiram atingir esse objetivo. Autonomia para a realização dos projetos. Com a nossa primeira aula de introdução, a gente pegava os meninos que não sabiam nada desse conhecimento, não tinham tido contato nenhum, e no final dos cursos eles já conseguiam fazer tudo o que eles queriam sozinhos. Raciocínio lógico, também desenvolvimento junto com o pensamento computacional, e um dos pontos principais, acesso à tecnologia, porque a gente está falando de comunidades carentes. As comunidades carentes, na grande maioria das vezes, os únicos contatos que eles têm com a tecnologia é na escola. E aí a gente trouxe um pouco mais da tecnologia atual, de internet das coisas, e um pouco mais que vai ser no futuro, né? Ítalo, até quero que você coloque uma experiência que você teve lá na sua cidade, né, que é um município pequeno, ali próximo a Inhumas, a experiência que você teve lá com os alunos, acho que é importante compartilhar também. Isso, na minha cidade eu ministrei os cursos de impressão 3D, os alunos lá não tinham nenhum tipo Araçu. Isso, em Araçu, desculpa. Eles não tinham nenhum tipo de contato com essas tecnologias, então a gente levou para lá o impressora 3D, a gente apresentou todos os softwares de modelagem 3D, e aí a gente deixou aberto para eles. O que vocês querem fazer? O que vocês querem imprimir? Vocês querem uma peça de decoração? Vocês querem uma peça funcional que vai ser útil em alguma coisa, independente do contexto? E aí a gente começou a prototipar peças em 3D, e os meninos, no final, todos tinham uma peça impressa que puderam levar para casa. Isso foi um ponto muito importante para a gente. A gente teve também outros casos e outras historinhas, de tanto que os alunos estavam interessados nisso aqui. Na cidade de Goianira, o nosso membro João Vitor era professor lá, e ele também é funcionário da Americanas de lá. Os meninos descobriram que ele estava ministrando cursos grátis, totalmente gratuitos, e aí falaram assim, poxa, eu quero também. Eles foram encontrar o João Vitor lá no serviço dele, ele estava trabalhando, os meninos do Colégio Militar de Goianira chegaram lá e foram lá atrás dele procurar quando que eles iam ter a oportunidade de fazer esses cursos. É um ponto que a gente achou muito importante. Os meninos querem isso. E nem sempre a gente conseguiu atingir todo mundo, porque o tempo não é dos maiores, mas a gente buscou atingir o máximo disso, e aí vem mais, né, por aí. Lembrando que todos os cursos são totalmente gratuitos, né, William? Gratuitos. Bom, vamos falar das perspectivas para o futuro. Eu falei que vem mais por aí, e a gente teve mais um projeto na CETEC de iniciação tecnológica aceito. Esse é do edital 88-2022, e o período de execução dele vai ser esse e o próximo ano, 2023-2024. Vai atingir os 11 municípios envolvidos na CRE, na Coordenação Regional de Inhumas. E também a gente tem agora o CETEC do 83-22, que é o Oficinas 4.0. Esse eu participo dele, o período de execução agora em 2023. Bom, o que a gente quer trazer de diferente nessa nova iniciação tecnológica? A gente foi contemplado com alguns óculos de realidade virtual. Eu estou com eles aqui agora, está na minha mão, está aqui, a gente vai fazer uma demonstração para vocês. E a gente quer introduzir isso aqui para os alunos. A gente já tem falado de novo, inteligência artificial, internet das coisas, mas aqui está mais novo ainda. A gente vai criar o metaverso do Numbers e introduzir para os alunos essa nova realidade. A realidade virtual, né? Isso. Apresentando até aquelas duas figuras ali, foram criadas pelo Ítalo, ele começou a modelar o nosso ambiente. Então, qual que é a nossa ideia? A gente tem um laboratório lá em Inhumas, nós vamos modelar aquele laboratório, já iniciamos esse processo de modelagem do laboratório. Então vai ser um laboratório totalmente virtualizado,
E a partir dessa modelagem, nós vamos portar essa modelagem para o óculos, de tal forma que eu consiga navegar naquele ambiente virtualizado por meio do óculos de realidade virtual. Isso. Bem, mas isso é a primeira etapa, que é uma etapa simples de se fazer, razoavelmente simples de se fazer. E também não tem muitos benefícios, só você navegar no ambiente, mas a gente quer trazer mais expertise para aquele ambiente. O que seria? A gente vai criar... A gente já tem lá diversos dispositivos que são IoT, que já estão conectados à internet, e a partir do momento que a gente modela aquele ambiente totalmente virtualizado, a partir do ambiente virtual eu vou conseguir interagir com aqueles objetos, que são objetos virtuais, entretanto, são objetos que estão mapeados em objetos físicos. Então, por exemplo, eu posso ter um controle que está em cima daquela mesa ali, e eu vou pegar o controle virtualizado no ambiente do metaverso criado e vou ligar o ar-condicionado físico. Então esse vai ser o nosso alvo, né? E a gente já começou a desenvolver uma parte desse ambiente que a gente está pensando, né, em projetar. A gente já desenvolveu uma pequena aplicação que é conectada a uma lâmpada. Né? Então a aplicação está conectada a uma lâmpada. O Ítalo, quando ele coloca o óculos, ele enxerga uma parede, que é um ambiente que já tem ali para poder acender ou desligar a lâmpada. Então ele já está imerso naquele mundo virtualizado e interage com o objeto físico que é a lâmpada. Já posso fazer demonstração? Vamos lá? Vamos aqui conectar o óculos. João. Então olha só, pessoal, ali os meninos vão colocar para que vocês vejam o que o Ítalo está vendo ali no óculos de realidade virtual. Já estou na página de comunicação. Espera aí. Aqui já está aparecendo para conectar. Já está. Essa parte é um pouco mais demorada só a conexão rede, aqui, né? Que ela demora um pouquinho. Principalmente porque a gente está numa rede que não é uma rede controlada por nós, né? É uma rede que tem proxy ali, tem firewall. Vocês estão conseguindo ver? Ah lá, agora sim. O que vocês estão vendo aí é o que o Ítalo está vendo lá no óculos. F11, por favor. Isso. Prontinho. Então é isso aí que eu estou vendo aqui dentro. Olha só, aquela telinha ali, então o Ítalo está navegando ali, mostrando todo o ambiente virtualizado. Aqui a gente tem um dashboard da automação da lâmpada. Essa tela que eu estou vendo aqui. Aqui a gente está dentro de um navegador, virtualmente. Tá? E aqui eu consigo ligar e desligar a luz que está aqui em cima da bancada. Aquela lâmpada lá está sendo desligada por meio do dispositivo virtualizado, naquele ambiente virtualizado. Então olha só, então ele está conseguindo interagir com o ambiente virtual a partir do ambiente virtual em ambiente físico. Então a nossa ideia, a partir desse primeiro experimento que a gente fez e aquele ambiente que a gente começou a modelar, a gente vai navegar naquele ambiente e diversos objetos virtualizados, a gente vai poder controlar eles fisicamente.
Legal, legal. Acho que é isso. É isso. Voltar para a apresentação. Voltando para a apresentação, ótimo. Ítalo, complementa aí, por favor. Só complementa aí, por favor, essa parte. Então, a gente quer adicionar agora mais um curso de realidade virtual. Trazer tudo que a gente tem implementado de IoT para essa nova realidade, para a realidade virtual, utilizando essas automações que a gente demonstrou para vocês com a lâmpada. Espero que todos tenham visto a lâmpada ligando aqui. E da mesma forma, tá, municípios, né? Mas são os municípios do estado de Goiás também a gente quer atingir com esses novos cursos. Óbvio, são os mesmos cursos que a gente tem ofertado, a gente quer atingir estudantes diferentes e com o novo curso de realidade virtual, atingir esses alunos que já estão formados também para integrar o que a gente desenvolveu no ano passado com essa nova realidade que a gente está estudando agora. Exato. Então, essa primeira parte, os nossos cursos, se vocês seguirem aquela linha do tempo ali, né, como se fosse uma linha do tempo, desde a introdução à programação para IoT, os cursos intermediários, impressão 3D, uso de IA, tudo isso é um conjunto de tecnologias que os alunos vão sendo preparados para depois convergir para outras tecnologias. E agora a gente quer convergir para esse ambiente virtualizado, da realidade virtual. E essas nossas parcerias, né, que nós temos continuado trabalhando aí com o Estado e com os municípios. Bem, então nós somos do Instituto Federal de Goiás, do Numbers. O IFG tem diversos cursos, tá? Acessem o site do IFG, ifg.edu.br. Tem diversos cursos da área de computação, tem outras áreas também, áreas interessantíssimas. Mas hoje nós estamos representando aqui por meio da área de tecnologia da informação, dos diversos cursos de tecnologia da informação que nós temos. E uma das coisas interessantes também em relação aos nossos cursos são que os alunos que fizeram os cursos que a gente ministrou para eles continuaram o interesse que começou dos nossos cursos para um bacharelado. Então a gente tem uma quantidade de alunos que continuaram na área e hoje também estão lá no Instituto Federal, são membros do Numbers, trabalham com a gente e tudo começou aqui, né, em projetos simples. Isso foi muito importante, né, Ítalo, você ter relembrado isso, porque muitos estudantes que estavam conosco, que começaram o curso apenas com a pretensão de aprender sobre o conteúdo, se encantaram com a área, começaram a fazer cursos da área de tecnologia, curso técnico em informática, e nós temos hoje alunos que foram alunos formados por nós e que estão trabalhando conosco, né, alunos de engenharia de software, inclusive. Isso. Né, então, isso daí para a gente foi uma felicidade muito grande, de saber que a gente colheu esses frutos, né? Isso. Para além de outros, né, que a gente deixou as sementinhas lá nesses estudantes para que eles continuem se desbravando por esse mundo aí de tecnologia da informação e comunicação. E a gente até brinca com eles que eles são nossos filhos, né? São os filhos que a gente criou nesses 2 anos e hoje estão lá trabalhando com a gente. Próximo. E é isso, tem o meu e-mail, o e-mail do Ítalo, o e-mail do Ítalo também. Nós estamos aí à disposição, esclarecimentos, dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigado. Perguntas? Yandra? Tem alguma rede social que eu possa, para eu seguir o Numbers? Ah, sim, bem lembrado, Yandra. Numbers_IFG. Acessem lá o nosso Instagram, por favor. Para que vocês possam nos seguir, nos sigam lá, vocês vão ver o que nós temos feito. Muito bom. A gente tem postado conteúdos frequentes sobre os nossos cursos e também tem os projetos Numbers News. A gente criou um jornal para divulgar os nossos cursos. A gente tem feito vídeos da Campus Party também. Então, dá uma olhadinha lá. A gente tem muito conteúdo legal. Siga-nos também, né? E para vocês que têm algum aluno ou algum filho que tem interesse em fazer esses cursos e hoje está na rede estadual de Goiás, eles podem fazer esses cursos. Então, vocês podem entrar em contato com a gente
pelo direct do Instagram, que a gente vamos encaixar esses meninos em turma, né? Isso mesmo. Mais perguntas? Tudo bem? Vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje, quando a gente fala em IoT, a gente está falando de muita coisa conectada, papo de bilhões de dispositivos. A gente está falando de rede sem fio, não só redes móveis, não só de Wi-Fi, mas também de redes móveis de diversos sentidos, né? A gente está falando de protocolos de rede 5G, a gente está falando de LoRa, a gente está falando de diversas coisas. E vocês falaram do LoRa, né? De ter um projeto baseado nisso. O que faltou para ter essa implementação do LoRa? Faltou o dispositivo de rádio propriamente? Se faltou isso, qual que seria o custo? Se a gente vai ver aí nos próximos anos, e se é um objetivo do laboratório ter um projeto prático em funcionamento com a rede LoRa, ou seja, enfim, 4 ou 5G, independente, para ter esse projeto funcionando, em produção. Obrigado pela pergunta. Bem, muitos dispositivos que chegaram para a gente, eles chegaram quase no término do projeto. A interface LoRa foi uma delas. E a interface LoRa, ela requer um pouco mais de tempo de estudo. Então, nesse ano, provavelmente, a gente já vai ter um projeto desenvolvido com LoRa. Só falando um pouquinho sobre LoRa, né, para aqueles que não conhecem, LoRa é uma interface de longo alcance e que tem baixa taxa de transmissão de dados. O objetivo de LoRa é principalmente para regiões que estão muito distantes. Então é preciso você ter um dispositivo, uma interface que comunique LoRa e um gateway que fale LoRa também. Então eu faço essa transferência de dados, mas a transferência de dados é bem pequena. Então isso geralmente é utilizado para aplicações que não precisam de largura de banda, que não precisam de tempo de resposta rápido. Então geralmente, por exemplo, essas aplicações para agricultura, elas são muito utilizadas com LoRa, porque eu não preciso de um tempo de resposta rápido. Por exemplo, aplicações críticas como aplicações relacionadas a veículos autônomos, eu preciso de uma interface de rádio aí, de alta transmissão, de tempo de resposta baixíssimo, como 5G, pelo menos 5G ou 6G. Né? Já LoRa não, já LoRa é uma interface de rádio que é utilizada para outras aplicações, para outros domínios. Mas sim, Ruben, a gente recebeu a interface, mas foi no final do ano, e esse ano a gente pretende fazer uso dela. A gente já tem uma certa expertise com o desenvolvimento de aplicações com essa interface, mas dentro do projeto a gente não conseguiu implantar, executar. Mais perguntas? Sem perguntas? Então, eu queria fazer. Eu também sou do Instituto Federal, tá? Eu sou formado no IFNMG, lá no norte de Minas. E eu não queria saber muito da parte científica ali de coleta de dados. Eu queria saber da parte emocional de vocês. Como que foi receber esse pessoal que fez aí o projeto com vocês, esses alunos, e como é que foi ver eles crescendo dentro desse escopo da área de tecnologia? Cara, pra gente foi muito importante isso, tanto no nosso crescimento pessoal também, porque a gente vê o tanto que esses meninos são carentes em si da tecnologia. A gente tem contato hoje com esse mundo e a gente imagina que parece que a gente perde a perspectiva do pessoal que não tem esse acesso. Então a gente viu os olhos dos meninos brilhando quando eles tinham contato, o primeiro contato em si, com uma placa de baixo custo, um Arduino que custa R$30, e os meninos não tinham acesso a isso. A gente via que eles cresciam o olho e falavam assim, eu quero usar isso, eu quero mexer, quando eu vou poder mexer? Eles já chegavam querendo pegar sensor, e nem sabiam o que faziam, mas o interesse deles é muito grande, e pra gente foi muito importante isso, porque a gente talvez caiu um pouco na realidade do universo que a gente vive, e que a gente pode impactar pessoas com pouco, com muito pouco. Eles já são transformados, a cabeça em si, com um pouquinho do que a gente sabe. E a gente precisa levar o que a gente aprende para esses meninos, porque é muito importante. Eles são o futuro também. Da mesma forma que a gente é um futuro, a gente está pegando meninos de ensino fundamental que estão no 8º, 9º ano, e eles
vão substituir a gente em um determinado momento. Então, foi muito importante isso, realmente do lado pessoal nosso, de crescimento emocional em si, para poder levar isso para eles, porque é uma realidade totalmente diferente para eles. Vou até pedir, para quebrar um pouquinho o protocolo, e pedir para a Yandra vir falar também um pouquinho sobre isso, essa parte emocional, porque a Yandra ministrou aula também para os nossos alunos, e assim, isso daí eu acho que foi o que mais nos moveu a continuar também com os projetos, porque muitos alunos que... A Yandra mesmo, vou falar da Yandra, pontualmente. Muitos alunos entraram lá com bolsas, podendo atuar com bolsas e ministrar aula para os alunos. Então, assim, tinha uma certa recompensa. E a Yandra foi uma que não recebeu bolsa no ano passado. E ela se dispôs e ela falou, não, eu quero ministrar aula porque eu estou gostando demais. E isso daí foi algo assim, que mexeu até comigo. Porque, às vezes, a gente está esperando além daquilo, né, que a nossa instituição às vezes pode fornecer. Porque a gente sempre está correndo atrás de mais recursos para as nossas instituições, principalmente a gente que está em instituição pública, mas nem sempre a gente tem todas as condições para poder dar aquilo que os nossos alunos precisam, né? E a Yandra, ela participou desse momento, eu queria que você partilhasse um pouco a sua experiência. Dar aula é muito além da parte científica. Uma das coisas que eu mais notei é porque você não vê pessoas que querem aprender. Você vê pessoas que têm dificuldade em casa, você vê pessoas que não têm alimento e que pedem o lanche, você vê pessoas que não têm uma família estruturada, você recebe pessoas que você precisa abraçar muito mais do que levar tecnologia. E é isso que a gente faz hoje. A gente tem um trabalho muito mais humanizado com os alunos. A gente tem grupo de WhatsApp onde a gente comenta e faz brincadeira, porque eu acho que isso é mais importante. Isso faz com que eles queiram gostar da gente. E dar aula virou a paixão da minha vida. Eu sou filha de educadora, pedagoga, e tipo assim, ela falou que se eu fosse pedagoga, ela me expulsava de casa. Mas é um amor dar aula. É incrível olhar os olhos das crianças, dos meninos, literalmente, e ver que a gente pode contribuir alguma coisa com eles. É muito lindo. É literalmente abraçar uma comunidade. E eu sou completamente apaixonada pelos meninos. É saber problema de relacionamento dos adolescentes, é saber quem está saindo com quem, se eles estão indo para uma festa, e aconselhar mesmo. Aquela coisa de realmente abraçar os meninos. E é algo muito incrível. Os meninos que dão aula com a gente, eles sabem o quanto é delicioso dar uma aula e você perguntar para o aluno se ele quer ouvir um sertanejo modão enquanto você dá uma aula. Porque essa é a graça, é entrar no mundo dos meninos. E é isso, essa é a minha experiência. E além disso, né, Yandra, a gente deixa sementes nesses alunos, né, as sementes que a gente planta lá e permitem eles escolher se eles querem caminhar por essa profissão ou abrem os olhos para outras profissões que também vão permitir eles terem sucesso. Isso. Mas é isso. Tem mais perguntas? Obrigado, Yandra. É muito legal ver a transformação social através da educação. Esse é um dos caminhos, né, de transformação social através da educação. Queria saber se esse é o primeiro projeto de extensão de vocês e se vocês, no final desse projeto de extensão, vocês desenvolvem algum tipo de pesquisa, criam uma pesquisa para, por exemplo, publicações em revistas, se vocês vão realizar um acompanhamento com essa primeira turma para entender e verificar o desenvolvimento intelectual desses alunos. Essa pergunta é muito boa. Nós tivemos no ano passado, 2020-21, nós tivemos 3 projetos de iniciação tecnológica. Então foram 3 projetos de extensão, 2020-21, 2021 e 22, 3 projetos de extensão, e para esse ano a gente está com 2, então foram 5 projetos, esses aprovados junto à CETEC e MEC. Em relação à pesquisa, a gente ainda não fez isso, né? Principalmente por falta de força de trabalho. Eu sou da área de redes de computadores, sistemas distribuídos, então essa parte do que se diz respeito a permanência e êxito, a gente está executando um projeto dentro da nossa instituição como um todo. Então o EFG está começando a fazer esse trabalho de permanência e êxito. E um dos pontos que a gente está explorando, principalmente, é a extensão, porque a gente identifica alunos que começam a estudar na nossa instituição,
entram na nossa instituição e depois saem, vão para o mercado de trabalho ou escolhem algum caminho que ele possa estar atuando. Então a gente vai iniciar esse trabalho não dentro do meu núcleo de pesquisa, mas de maneira institucional. Então, sim, a gente vai fazer esse trabalho de maneira institucional. O IFG vai começar esse trabalho, para a gente poder ver do desenvolvimento desses alunos, para onde eles foram, se eles tiveram êxito na carreira deles, o que é que pode ser feito para melhorar, porque tem diversos assuntos, tem diversas variáveis envolvidas que vão para além de você permitir o aluno estar lá na sala de aula. Não, tem, por exemplo, alunos, a gente passou por situações do tipo, alunos que iam lá e precisavam de lanche e a gente infelizmente não tinha condição, que é uma situação muito triste, a gente passou por isso. Alunos que não conseguiam ir porque não tinha transporte. E aí a gente coletou algumas dessas variáveis, a gente passou para o pessoal da CETEC, olha, nos próximos editais, por favor, coloca recursos para que a gente possa tá disponibilizando transporte para esses alunos, alimentação, né? Exato, de forma inclusiva, né? Além só do ensino, né? Porque a parte do ensino, muitas pessoas têm interesse em estar fazendo o curso, mas às vezes não tem uma condição que vai além do interesse, né? Então, sim, a gente está fazendo isso em nível institucional, a gente está fazendo isso dentro do IFG, e a gente já também alertou a CETEC sobre a necessidade de colocar mais recursos para esses outros pontos. Acabou. 6 minutos ou acabou? Sim. A gente também, para resolver esse caso, a gente pede feedback dos alunos depois de cada aula, no grupo do WhatsApp mesmo. Quem é o moderador do grupo sempre pede, após a aula, um feedback para saber o que os alunos querem para as próximas aulas, e quando finaliza o curso a gente também pede um feedback do que eles gostaram daquilo, que eles vão aplicar no futuro. Tudo documentado, bonitinho, em relatório. Toda aula eu sempre peço um feedback, eles sempre mandam pra gente se eles estão gostando, o que a gente pode alterar, o que eles precisam e o que a gente pode fazer por eles. Sempre tem esse feedback. Por favor. Eu tenho uma dica para compartilhar com vocês. Eu sou socióloga de formação e estou agora desenvolvendo um trabalho como embaixadora da inovação. Pegar esses alunos que vão iniciar, criar um questionário avaliativo, qualitativo mesmo, de como eles se sentem e quando terminar, de como eles vão sair, o que eles se sentem após o curso. Eu acho que isso vai... Parou. Ah, não, voltou. Obrigado. Ótima. Tá bom, eu entendi, perfeito. A gente vai fazer esse questionário, né? E uma no fim, né? Maior, né? Certo. Sim. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Ali no fundo. Assim, tem alguns... Eu sempre fiz o papel de estar do lado de lá, né? Enquanto professor. Aí chegou o momento dos meus alunos começarem a me perguntar. Eu adoro isso. Muitas perguntas. Por favor, perguntas difíceis. Vai lá, Gabriel, por favor. O Gabriel é meu aluno de mestrado. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Só falando um pouquinho sobre o histórico do Gabriel. O Gabriel formou com a gente no Instituto Federal de Goiás e hoje está como aluno de mestrado na UFG, eu sou orientador dele. E o Gabriel trabalha no centro de pesquisa que se localiza dentro da Unicamp. Então ele trabalha com diversas tecnologias aí bem atuais, emergentes. Vai lá, Gabriel. Bom, acho que a pergunta é mais específica para o Ítalo, né? Está desenvolvendo aí essa questão da automação. Primeiramente, né? Boa tarde, pessoal. Ítalo, pelo que eu pude perceber da exemplificação que você colocou aí, automatização, né? Interação com o dispositivo físico, ele se dá através da rede local, né? Então vocês estão fazendo isso tudo localmente, certo? É isso mesmo? Nesse caso, não. Por quê? A gente precisou de uma rede local apenas para a gente mostrar o óculos para vocês. Mas a nossa parte de programação, a gente está usando um framework de conexão pelo Adafruit. E ele já é todo em nuvem e a gente consegue, né? E a gente consegue fazer isso de casa.
Ah, não, ótimo. Era essa De dentro do laboratório a gente consegue ligar a luz de casa. Então a gente já conseguiu atingir essa meta. Porque a minha dúvida era justamente nesse ponto, porque né, em alguns artigos, em alguns pontos que eu pude perceber, um dos principais problemas, né, entre aspas, seria a questão de fato da usabilidade, né? Então, por exemplo, você colocar um óculos para poder ligar uma lâmpada é meio contraintuitivo, né? Um tempo que não faz muito sentido. Agora, você tendo a possibilidade de controlar isso remotamente em outro ambiente, né? Então, é realmente um ponto interessante, né? Não, ótimo. Esse é o objetivo, Gabriel, exato. O objetivo é, eu vou entrar no mundo virtualizado que existe o mundo físico dele replicado. Esse conceito tem sido muito utilizado dentro de redes 6G, que são gêmeos digitais. Né? Eu tenho lá gêmeos digitais, que eu pego o mundo virtualizado e posso navegar naquele mundo virtualizado ali, que é associado ao mundo real. Então, dentro desse mundo virtualizado, eu posso interagir com ele e atuar de maneira física mesmo, né? À distância. Então, do jeito que a gente fez aqui, a gente consegue replicar lá em UMAS, no laboratório de UMAS, a gente conseguiria acender a luz lá, ar-condicionado e assim por diante, sem estar lá. Professor, uma dúvida nesse sentido. Vocês têm a representação virtual da lâmpada? Ela como se fosse um objeto ali dentro ou é mais um sensor mesmo? Aquele objeto que está no browser, né? É a representação da lâmpada. Né? É a representação dela para a gente. É o interruptor da lâmpada. Mas eu creio que a ideia seria trazer isso para aquele ambiente que você... Isso, aquele ambiente que o Ítalo está modelando vai ser aquele ambiente modelado lá que vai ser materializado no mundo virtual. A gente quer tirar isso de um browser e trazer realmente para algo que a gente possa ver como uma luz. Não, perfeito. É isso aí, gente. Parabéns. Eu orgulho de vocês. Obrigado. Valeu. Acabou? Agradecemos, pessoal. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Agradeço muito ao Ítalo, meu aluno /filho. Muito obrigado por tudo. Boa tarde a todos.